Como evitar a intoxicação na infância? Hoje nós estamos pensando sobre quais são as situações de risco, especialmente dentro de casa. Já falamos sobre as plantas no bloco anterior, e já ficou a lição de casa da gente pesquisar as plantas que tem, cada um na sua residência ou no ambiente que a criança convive, e ter informações se aquelas plantas são ou não possivelmente tóxicas e ficar de olho nas crianças nesse ambiente. E agora a gente vai falar sobre algo que é muito comum, no caso dos medicamentos. Doutor, intoxicação por medicamento é realmente a principal preocupação quando a gente fala de intoxicação? Acredito que hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Isso se deve a muitos fatores. A gente vê cada vez mais medicamentos no mercado e cada vez as pessoas usando mais medicamentos. Particularmente, às vezes a criança mora com a avó, que usa algum remedinho para ajudar no sono e a gente não toma esse cuidado. Às vezes o medicamento fica em um lugar que está A criança acessível consegue para a acessar. criança. Então, acho que em relação a medicamentos, a gente tem duas possíveis situações. A primeira é a criança ingerir um medicamento que não é para ela. Outra, ela ingerir um medicamento que está em casa, por exemplo, antitérmico, todo mundo tem em casa. Paracetamol, Antitérmico, dipirona. analgésico. E, por exemplo, a gente tem medicações que são potencialmente tóxicas, se usadas em doses inadequadas, que a gente tem pronto acesso em casa. Por exemplo, paracetamol, quem não tem paracetamol em casa? Se a gente ingerir uma quantidade excessiva de paracetamol, isso pode levar a um quadro de falência hepática, ou seja, o fígado parar de funcionar. Então, é algo potencialmente grave, é um medicamento que está em pronto acesso em casa. E outro cuidado que a gente tem que ter é muita automedicação. E essa é uma situação que particularmente melhorou muito com a prescrição regulamentada de antibióticos, mas muitas vezes você escuta o vizinho falando que deu certo, tudo, e aí você não sabe a dose. E aí o pai vai dar para a criança, dá a dose errada. Então pode ter tanto usar uma medicação que não é para aquela criança, para aquela situação acidentalmente, como dar uma medicação para a criança em uma dose E é inadequada. adequada. E como a gente falou, a dose pode transformar o medicamento em um veneno. Quais são os sintomas que a criança vai manifestar se ela estiver sofrendo intoxicação por um medicamento? Então, isso é uma situação bastante ampla, até porque a gama de medicamentos que a gente Muito tem grande. é muito ampla. Mas a gente pode dividir, e quando a gente fala em intoxicações, a gente divide em síndromes toxicológicas. O que são as síndromes toxicológicas? São um conjunto de sinais e sintomas. Por exemplo, se eu chego com uma criança que está com depressão rápida do nível de consciência, ficou sonolenta, estava super bem, não tinha febre, nada, ficou sonolenta de repente, hipoativa, hipotérmica, eu posso pensar, será que essa criança não ingeriu um anticonvulsivante, um sedativo, um remédio que deprime o nível de consciência? Ansiolítico, de repente. Exatamente. Aquele ansiolítico que às vezes a avó, a tia, a mãe usa por estar estressada, e aí de repente você chega a criança, não tinha nada, estava bem, aí foi brincar no quarto e de repente a criança está confusa, está andando esquisito. É pouco provável que a gente tenha uma situação em que a criança de repente vai ficar assim, em questão de minutos. Então, com base no conjunto de sinais e sintomas, você pode pensar no grupo de medicamentos. Por exemplo, antidepressivos. Se uma criança pequena ingerir, podem levar a quadros de arritmias, né? O paracetamol pode levar a um quadro de falência hepática, né? Agrotóxicos, inseticidas podem levar a quadro de aumento de secreção. Então, com base na apresentação da criança, você vai pensar nos grupos possíveis. E aí você sempre vai questionar a família. Tem alguém que usa alguma medicação diferente em casa? Então, quando pensar em intoxicações, sempre que você tiver um quadro clínico que não se encaixa, que é um pouco diferente, uma criança que de repente ficou sonolenta, que teve uma depressão do nível de consciência, um quadro que não tem uma explicação muito plausível. Por exemplo, você pega uma criança com pneumonia, ela vai ter febre, tosse e cansaço para respirar. Uma criança com meningite vai ter dor de cabeça, febre, vômitos. Agora, uma criança que chega sonolenta de repente, que estava bem, é uma situação que não está muito bem explicada por um diagnóstico habitual. Então, nessa situação, você tem que pensar na possibilidade de uma intoxicação e inquirir ativamente a família, porque às vezes a família não vai pensar nessa possibilidade e você
tem que falar, será que não pode ser uma intoxicação? E aí a gente tem que começar a pensar já na prevenção disso, tirando os medicamentos de lugares acessíveis. E não é só tirar de prateleira baixa, não, porque na idade que o doutor falou, crianças até 5 anos são crianças que estão bem exploradoras, que usam cadeira para subir, para abrir armário e até levando a acidentes, inclusive. Então a gente tem que ficar ainda mais rápido com relação a isso. Tem que mesmo levar para o alto, esconder, colocar em armários fechados, fazer o que for possível. E a gente tem aqui a pergunta de uma mãe, que é uma questão que eu não sei se é mito ou se é verdade, mas que é muito comum a gente escutar. Maria de Lourdes, de Campinas, São Paulo. Doutor, é verdade que em casos de intoxicação, dar leite ajuda a limpar o organismo da criança? Ótima pergunta, Maria de Lourdes. Essa é uma pergunta que, É quando a clássica. gente trata de intoxicação, é uma pergunta bastante típica e é um hábito da população. Então, dar leite em um caso de uma ingestão acidental é benéfico? Não. Hoje em dia, sem dúvida, a gente tem certeza que não é uma boa opção. Por quê? O leite, ele é naturalmente um álcali, então é uma substância que tem um índice de acidez baixo. Quando eu ofereço leite, isso pode mudar o pH, o grau de acidez do estômago e mudar as propriedades de absorção e muitas vezes facilitar a absorção da substância que você ingeriu. Então, de rotina, a gente não recomenda a administração de leite, certo? E outra pergunta que é muito habitual, induzir os vômitos é uma boa opção? Não, não é uma boa opção. Se você tiver com a cápsula do medicamento na boca visível, você pode tentar retirar. Agora, induzir o vômito, além de poder provocar lesão da mucosa de revestimento do trato digestivo, se, por exemplo, você está com uma criança que está sonolenta e você provoca o vômito, aquele conteúdo vai refluir e, ao invés de sair pela boca, ele pode ir para o pulmão. Então, você pode induzir um quadro de broncoaspiração, Que é um que vai perigo. somar gravidade já na sua intoxicação. Então, ao invés de ajudar a criança, você vai estar somando gravidade já num quadro potencialmente grave. Então, Maria de Lourdes, não ofereça leite se você passar por essa situação. Muito obrigada por participar do nosso programa. E aí, doutora, a gente pergunta então, criança que tomou muito remédio, a gente faz o quê com essa criança? Espera em casa para ver se vai manifestar alguma coisa ou já vai pronto-socorro? Então, primeira coisa, você teve uma ingestão de medicamento documentada, diferente de quando você não sabe. Você sabe que a criança ingeriu o medicamento. Então, a recomendação é que, como a gente não sabe, não vai saber de rotina qual é o medicamento e qual a potencial toxicidade, leve para uma avaliação médica, certo? Pode ser desde uma ingestão de uma pequena quantidade que não vai ter grandes repercussões, até uma condição potencialmente fatal que, se não tiver uma intervenção rápida, pode levar a criança a óbito. E sempre lembrar daquelas perguntas. Se você identificar, leve ao medicamento, leve junto à bula do medicamento e, junto com a bula, tente estimar a quantidade que a criança ingeriu. Dentro daquelas perguntinhas que a gente fez. O que, quando, como e quanto. Para isso, pode definir a conduta médica. Uma outra opção, muitas vezes o médico do pronto-socorro vai recorrer, a gente tem centros de referência de intoxicações, que a gente chama de CEATOX. Então, muitas vezes a criança vai chegar com medicamento que não é de uso habitual. O médico do pronto-socorro muitas vezes não vai saber qual é a toxicidade, ele pode até ter uma ideia, mas ele não vai saber. Então, a gente sempre tem também disponível os centros de controle de intoxicações, que normalmente tem telefones 24 horas por dia para a gente fazer contato e tirar dúvidas, conversar. E essa é a nossa fonte que a gente tem no Brasil para notificar os casos de intoxicação. Então, dentro daquilo que eu falei inicialmente, que os nossos casos são subnotificados, é uma verdade. Por quê? A gente só tem acesso a dados de casos em que o médico faz contato para notificar. Os casos provavelmente mais leves passam desapercebidos, passam subnotificados. E esses são os centros que a própria população pode ligar? A gente pode pesquisar o telefone na internet, por exemplo, e ligar para esse centro? A gente pode ir de casa. A recomendação é que, como a gente não conhece a medicação, leve ao hospital. Pronto-socorro, ao médico. Mas, eventualmente, se for uma coisa que você quer tirar dúvida em relação ao medicamento que você tem em casa e que você acha que a criança ingeriu uma dosagem a mais, você pode fazer contato eventualmente. São telefones 0800 gratuitos que podem ser feito contato, sim.
A gente falou das plantas no bloco anterior, a gente prometeu falar como reagir no caso de exposição a elas, doutor. Exato. No caso de exposição a uma planta que seja tóxica, Comigo Ninguém Pode ou alguma outra, o que o pai deve fazer, o responsável? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em exposição à planta, aquilo que a gente fala, qual foi o meio de exposição? Foi uma exposição de pele? Foi uma ingestão? A gente sempre tem que lembrar dos cuidados, até para o adulto. Quando o adulto for manipular a planta, sempre a gente recomenda que use luva, use óculos, pela potencial toxicidade para a pele, eventualmente aquele látex atingir o olho da pessoa que está manipulando. Então, se tiver uma exposição de pele, o que a gente recomenda é lavar com água corrente, com fluxo rápido, para a gente conseguir clarear ao máximo aquela superfície de pele que foi exposta, certo? Se ocorrer contato com o olho, que é uma coisa que a gente às vezes não imagina, também fluxo de água corrente, lavando o olho e imediatamente procurar atendimento, principalmente quando ocorre exposição ocular. Algumas plantas como o antúrio podem levar a lesão de córnea, que é uma situação potencialmente grave. Então, para exposição de pele e de exposição ocular, basicamente lavar com água corrente e procurar atendimento. Nos casos de ingestão, como a gente falou, são quadros potencialmente mais graves. Ingestão, por exemplo, de algumas plantas, como a espirradeira, que não é tão conhecida, mas a gente encontra nos ambientes urbanos, podem levar a quadros de arritmia e até morte súbita. Então, em casos de ingestão, imediatamente procurar atendimento médico. E uma dica, se ocorrer ingestão de planta, leve a planta. Porque às vezes você fala, era uma planta azul com folha verde. O médico não vai saber. Então, leve a planta para o médico tentar identificar, reconhecer o tipo de planta, saber qual a potencial toxicidade dela, o que esperar desse paciente e aí executar as medidas cabíveis. A gente tem a pergunta para responder de uma telespectadora e o doutor já até adiantou um pouco o assunto aqui sem nem saber da pergunta ainda. É a Sônia Maria Soares da Costa, do Rio de Janeiro. Olá, Sônia, muito obrigada pela participação. Ela pergunta se é verdade que a espirradeira ou flor de Santo Antônio é nociva para o coração. O senhor falou que pode acontecer. Exatamente. A espirradeira tem na seiva dela uma substância que a gente diz que basicamente ela é pró-arrítmica. Então, ela aumenta o batimento cardíaco. Isso, ela altera o ritmo normal do coração, ou seja, leva a arritmias. E isso pode, uma arritmia, degenerar para um quadro de parada cardíaca. Então, sim, a espirradeira é uma das plantas que, se a gente for considerar o que a gente tem no nosso dia a dia, é uma das plantas que a gente tem mais que temer. E ela pode ser perigosa só para quem já tem problemas cardíacos ou para quem não tem, pode ter um problema só pelo contato com ela? Não, ela pode levar a quadros de arritmias numa pessoa absolutamente rígida, sem nenhuma alteração no coração. Ela pode, uma ingestão de uma quantidade significativa e às vezes nem tão grande, pode levar a quadros de arritmia, sim. Sônia, então, é verdade sim, tome cuidado então com essa planta, porque ela é potencialmente tóxica e pode trazer graves problemas para a saúde. No próximo bloco a gente continua conversando sobre esse assunto, peço licença ao nosso convidado por um instante. A gente vai continuar essa conversa e se você tem perguntas ainda pode mandar para a gente também, 0310 07 940. E já que nós estamos hoje refletindo sobre como evitar que as crianças ou pessoas de qualquer idade sofram com acidentes que poderiam ser evitados com mais informação, com atitudes preventivas, nós vamos também elevar esse mesmo raciocínio para a formação da vida, para a formação que nós devemos oferecer dos bons valores, dos bons sentimentos, da ética, da religiosidade, do conhecimento intelectual. Devemos sempre orientar bem as crianças, os jovens, para que saibam o que fazer com esse conhecimento, para que saibam reagir diante dos desafios da vida. E quantas vezes as famílias acabam ficando tão sobrecarregadas ou tendo tantos conflitos para resolver que acabam deixando de lado algumas questões importantíssimas e que podem comprometer a saúde, a felicidade e a vida de todo mundo. Nós vamos agora então trazer essa reflexão a partir do artigo do jornalista Paiva Neto intitulado Família e Direitos Humanos. Nós vamos ao subtítulo Apostemos nas Famílias, que traz palavras desse subtítulo do irmão Bezerra de Menezes, Espírito, e que nós vamos agora ressaltar também esse amparo que as famílias recebem para que cuidem bem de seus entes queridos. Então, irmão Bezerra de Menezes traz este alerta a todos nós. A existência na Terra é de luta. Não há outra denominação melhor.
Mas a tranquilidade de alma existe quando vemos que as forças benditas envolvem as famílias e os casais, elevando-os a patamares de compreensão, buscando as sementes que germinaram os frutos da semeadura por intermédio dos filhos. Apostemos na ideia das famílias unidas pelo Cristo de Deus. Apostemos nisso. Que a palavra da boa vontade de Deus possa fazer o trabalho preponderante do bem e ser ouvida e seguida na terra. Essa leitura continua e você pode fazê-la na íntegra acessando o blog paivaneto.com e inclusive recomendar essa mesma leitura aos seus amigos, entes queridos. Ali no blog você encontra todas essas alternativas. Mas nós vamos destacar então essa necessidade que nós temos de compreender que a nossa vida vai ser sim cheia de desafios, cheia de conflitos, de problemas, mas que existem para serem solucionados acima de tudo. Não para que sejam alimentados, estimulados, especialmente nas famílias. E quando nós nos unimos pelo bem, pela saúde, pelo respeito que nós temos uns pelos outros, pelo amor, nós também recebemos esse amparo que vem de Deus. Vamos juntos, então, começar por nós a mudança de postura, para que os conflitos, os desafios, os problemas sejam apenas mais um passo que a família vai passar junta, que a família vai enfrentar e sair com um novo aprendizado. No próximo bloco nós vamos fazer os nossos pedidos, as nossas orações pela nossa família, pela nossa saúde. Ligue e participe desse momento tão especial. 0310 07 940. A gente volta já já.